mais foi comentado do que o Flamengo. O Flamengo que ganha bem do Galo, de virada, um 2-1 assinado pelo Arrascaeta, mas entrou num imbróglio gigante. Saiu o preparador Pablo Fernandes, demitido pelo clube. O Pedro não treinou ontem e o Sampaoli permaneceu. Agora, os desdobramentos com a nossa Tatiana Tavares. Ela que está ligadíssima, está por dentro do que está acontecendo lá no Rio de Janeiro. Tati, bom dia para você. Estamos aqui esperando por respostas. O Rio de Janeiro continua lindo. Oi, Renata, muito bom dia para você, Chico, bom dia a todos ligados aqui no Jogo Aberto. Olha, é isso mesmo, depois de faltar o treino de ontem, Pedro se reapresentou hoje aqui no Ninho do Urubu, né? Ele chegou por volta das 9h30 da manhã, treinamento marcado para as 10 horas. Claro que a gente está naquela expectativa, né, de alguma informação de bastidores sobre esse reencontro entre Sampaoli e Pedro, né? O primeiro aí depois da agressão. Nós lembramos aqui que o Pedro levou um soco do preparador físico Pablo Fernandes na partida contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte no fim de semana. Isso tudo porque o jogador teria se recusado a aquecer com os outros atletas, enquanto o Sampaoli ainda podia fazer uma substituição. Esse caso foi para a polícia, o Pablo Fernandes pediu demissão, não está mais por aqui, mas Sampaoli, esse sim, está mantido no cargo, né? E ontem, Renata, o Pedro justificou a ausência dele no treino só na parte da tarde. O jogador alegou que sentiu dores no rosto e também que não estava se sentindo confortável para vir até o CT. E olha, Renata, essa decisão do Pedro, ela não agradou os jogadores, né? Os atletas ficaram o tempo todo ao lado do atleta no momento da agressão, mas não gostaram nada dessa decisão do Pedro de faltar o treinamento. Bom, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e também o diretor Bruno Spindel ontem se reuniram, né, com representantes do Pedro e também com o pai do jogador, aqui no centro de treinamento do clube. Logo depois, o Braz foi até a casa do Pedro conversar com o jogador pessoalmente e também com os familiares. E aí ficou definido que o Pedro iria voltar às atividades hoje. Assim foi feito. O Pedro está nesse momento treinando aqui no Ninho do Urubu. O que não está definido ainda é o futuro do jogador. Isso porque ele quer mais oportunidades. A nossa equipe preparou uma reportagem, Renata, sobre essa disputa no ataque, principalmente entre Pedro e Gabigol. E os números são curiosos. Sob o comando de Sampaoli, né, foram 27 jogos e Pedro atuou 20 vezes. Vamos conferir. Quem não queria ter em seu time dois centroavantes do nível de Pedro e Gabigol? Quando Pedro chegou ao clube em 2020, era visto como a sombra de Gabriel, que tinha acabado de conquistar Brasileiro, Libertadores, entre outros títulos, como protagonista. Sombra? Ó, que sombra nada, sombra pros adversários. Pra mim não. Ele tá comigo? Jesus, Domi, Ceni, Renato Gaúcho e Paulo Souza tiveram dificuldades para escalar a dupla. Não consigo ver essa possibilidade em começo com os dois, mas eu tenho ainda 2-3 dias para pensar, para olhar, para ver se é possível. Foi Dorival Júnior que promoveu a titularidade de Pedro, principalmente porque Bruno Henrique tinha sofrido uma lesão no joelho, só que Gabriel passou a jogar mais recuado. Eu achava isso tudo muito estranho, até porque, isso eu falei logo que eu cheguei, eu falei, Gabriel, com quem você jogava no Santos comigo? Ele falou, com o Ricardo Oliveira. Eu falei, tá, e qual é a diferença do Ricardo pro Pedro? Eu sempre disse que, para mim, poderia jogar com certeza, Gabriel, Bruno, quem sairia? Não sei. Não sei quem sairia, mas os três poderiam jogar. Com Dorival Júnior, o camisa 9 encontrou sua melhor versão. Marcou 29 gols em 59 jogos em 2022. Campeão e melhor jogador da Libertadores. Artilheiro do torneio com 12 gols. O jogador também conquistou a Copa do Brasil. Pedro fechou o ano da melhor forma, com a convocação para a Copa do Mundo. Apesar do alto nível no ano passado, a chegada de Vitor Pereira nesta temporada mudou um pouco o sistema de jogo. O português passou a jogar com apenas um atacante. No primeiro duelo da final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense, que o rubro-negro venceu por 2-0, Gabigol começou no banco e explicou o motivo.
Eu acho que foi no penúltimo treino, tive uma conversa com o Vitor, onde a gente esclareceu um assunto que a gente tinha que esclarecer, que era sobre minha posição. Ano passado pude ajudar o time bastante numa posição diferente da minha, entre aspas ali, né? Então, e esse ano eu pedi para ele, a partir desse momento, para que eu possa voltar à minha posição de origem. E hoje o time saiu com o Pedro de centroavante. Quando eu entrei, a gente acabou mudando o esquema de novo, com 2 atacantes, como eu jogo, e pude ajudar a equipe a sair vencedor. Sob o comando de Sampaoli, Pedro atuou em 20 dos 27 jogos até aqui. Em 4 estava lesionado, sendo titular em 15 e entrando ao longo do jogo como reserva em apenas 5. O centroavante começou a perder espaço desde a vitória sobre o Grêmio por 3-0, no início de junho, pelo Campeonato Brasileiro. Curiosamente, no mesmo momento em que Bruno Henrique voltou a marcar depois da lesão. Dos centrodelanteros diferentes. Uno un delantero más de área y Gaby es un jugador que sale a jugar. Entonces son diferentes. Mas yo considero que Pedro tem mucha capacidad de cara al gol, muita. Uma comparação recente mostra que Pedro com Dorival Júnior foi 22 vezes titular, 10 vezes reserva. Com Vitor Pereira, 14 vezes titular e apenas uma vez saiu do banco. Já com Sampaoli, 15 vezes titular e 5 reserva. Com o argentino, Pedro não foi utilizado, apesar de estar disponível, em 3 oportunidades, 2 pela Copa do Brasil, contra Fluminense e Atlético Paranaense, e no último sábado, contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão, jogo em que o atleta foi agredido pelo preparador físico Pablo Fernandes, por ter se recusado a aquecer com os outros companheiros, enquanto Sampaoli ainda podia fazer uma substituição. Depois de ter faltado o treino de ontem, Pedro se reapresentou hoje no Ninho do Urubu e vai conversar com o Sampaoli pela primeira vez após a agressão. O futuro do camisa 9 ainda está indefinido. Uma transferência para outro clube brasileiro parece improvável, já que o jogador entrou em campo 13 vezes pelo Brasileirão. Será que Pedro vai ter mais minutagem com o Sampaoli? E a relação conturbada vai ser resolvida? Pedro e Gabriel vão voltar a jogar juntos? Primeira coisa, Pedro fica no Flamengo, Chico, na sua opinião? Eu acho que fica até pelas circunstâncias. As perguntas que a Tati deixa na matéria, elas são procedentes, né? Ele vai jogar junto com o Gabigol, ele vai permanecer, como é que vai ficar o clima com o Sampaoli a partir de agora? São respostas que a gente vai ter na sequência. Mas exatamente pelo limite de jogos já superado no Brasileiro, ele não tem mercado aqui no Brasil e nenhum outro clube conseguiria fazer esse investimento agora. Fora, se pintar uma proposta, talvez pelo desgaste ele saia, mas eu acho que ele permanece sim. Bom, agora a gente fala do Fluminense também, que tem compromisso. Roberta Barroso trazendo informações do Flamengo. Será que está mais tranquilo o clima? Será que o Pedro vai treinar? O que acontece no Flamengo? Todo dia tem alguma confusão? Roberta, bom dia. Tudo bem, Abel? Bom dia para você, Eugênio, Natália, Breiler, também para o Fã de Esporte. Posso passar agora para o Fã de Esporte que sim, Pedro está participando da atividade aqui no Ninho do Urubu, chegou por aqui por volta de 9h34 da manhã, então a gente já passa para o Fã de Esporte também, que a reapresentação estava marcada para 9h30, só que hoje o treino é dividido em 2 grupos, um grupo que começa a treinar 10 horas e o outro 10h30, e o Pedro estava então programado para esse treino de 10h30, que começou agora há pouco então aqui no Ninho do Urubu. Pouco depois da chegada de Pedro, chegou a Arrascaeta por aqui, o Arrascaeta parou, tirou fotos com alguns torcedores que ficam aqui na porta do centro de treinamento. Então, com essa reapresentação, Pedro segue no clube. Agora, só o futuro vai dizer se ele vai permanecer, se chegar alguma proposta daqui para frente, nada está descartado. A gente precisa também saber como é que vai ser esse dia a dia com o Sampaoli. O Pedro ontem não participou da atividade, foi considerado falta. Ele só informou, justificou horas depois que sentiu dores no rosto, também no dente, foi até avaliado
realizado por um profissional, mas o Flamengo só foi informado depois sobre isso. A expectativa era que Pedro aparecesse ontem aqui na parte da tarde no Ninho do Urubu, até para conversar com a diretoria. A gente ficou aqui de plantão, mas o Pedro não apareceu e no início da noite os empresários então chegaram aqui no CT, conversaram com a diretoria, os empresários do Pedro, conversaram com Marcos Braz e também com Bruno Spindel. E eu confirmei que depois o Braz foi sim até a casa de Pedro conversar com o jogador, que disse que se reapresentaria então nessa terça-feira. Sobre multa ou notificação, né, o Pedro não quis aquecer no jogo contra o Atlético Mineiro, em que sofreu a agressão física do preparador Pablo Fernandes, que inclusive ontem já entregou a carta de demissão, então pedindo para sair do clube. E aí o Pedro se recusou a aquecer naquele momento e o Flamengo avaliando também as questões jurídicas para ver o que vai aplicar a esse jogador daqui para frente, também pela falta de ontem. Claro que as conversas ainda vão acontecer, só o futuro vai dizer também como é que vai ficar essa relação de Pedro e Sampaoli. Vale a gente só fechar também que no sábado todo o elenco abraçou o Pedro, deu aquele apoio depois da agressão sofrida, mas a falta de ontem aqui no Ninho do Urubu acabou gerando um certo desconforto, um certo incômodo. Mas é isso, Pedro está aqui participando da atividade normalmente e agora a gente fica esperando os próximos passos, mas a gente conseguiu registrar inclusive o momento que o Pedro chegou aqui no Ninho. Abel. Legal, Roberta Barroso trazendo o panorama completo dessa situação, Pedro voltando aos treinamentos, conversando com o Marcos Braz, enfim, o Flamengo tentando arrumar toda essa confusão que foi causada e acabou com a demissão do preparador físico que trabalhava com o Sampaoli. Muito obrigado, bom trabalho a Roberta Barroso, que seguirá com informações do Flamengo dentro da nossa programação e que provavelmente vai comer aquela feijoada, aquela farofa com ovos maravilhosos ali naquela região de restaurantes próxima ao CT do Flamengo. Voltando ao Pedro, Breiler, eu sempre gosto da sua visão, da sua análise desses momentos conturbados dentro de clubes brasileiros, e esse é um momento, apesar do Flamengo estar jogando bola, tem um grande elenco, está nas 3 competições, mas tem confusão. E aí, você está vendo um encaminhamento para o fim de tudo isso ou não? Que análise você faz de tudo que disse e trouxe a Roberta, que vai comer a feijoada daqui a pouco? Primeiro, Abel, eu vejo que alguns episódios de indisciplina no Flamengo, alguns episódios de choques entre jogadores, comissão técnica, dirigentes, tem muito a ver com um vácuo de comando no departamento de futebol. Tem falado isso aqui há muito tempo. Para mim, o Marcos Braz já é uma figura bastante desgastada no ambiente do Flamengo, mas ainda bancada pelo presidente Rodolfo Landim. Dito isso, nesse momento, o Flamengo precisa ter muita sensibilidade para tratar o caso Pedro. Para mim, não é o momento de discutir punição, não é o momento de discutir multa ao jogador, por mais que ele tenha errado, sim, ele errou no jogo ao não continuar o aquecimento, isso não justifica nenhum tipo de agressão. E a partir do momento em que um jogador é agredido com violência física, e algo muito flagrante, que teve testemunhas ali dentro, incluindo jogadores, o que o clube tem de fazer é prestar todo o suporte possível ao atleta para que ele se recupere desse trauma, para que ele se recupere dessa agressão e que seja reinserido no convívio. A partir daí, com o Pedro bem novamente, com a cabeça legal, acolhido pelo clube, aí discutir, podem colocar na mesa que a atitude do Pedro não foi legal, que pode ser passível de uma sanção, mas agora não é o momento. E eu entendo também o jogador ter faltado ao treino, não estar com a cabeça boa depois de um episódio traumático como esse, um episódio que é exposto, todos os familiares ficam sabendo, amigos, que a pessoa sofreu uma agressão no ambiente de trabalho, isso é muito pesado. Então, por mais que exista um descontentamento com a postura inicial do Pedro, agora é preciso sim colocá-lo no seu devido lugar, que agora é o de vítima. Depois, recuperado, reintegrado, o Flamengo pode discutir uma eventual punição e, para mim, discutir nesse momento seria uma insensibilidade diante da agressão sofrida pelo jogador. Por isso que eu gosto das suas análises. Às vezes a gente diverge aqui, bate Quase boca sempre, e tal, né? mas você falou, eu assino embaixo. E eu não tinha pensado assim como você falou, eu concordo. Você me convenceu, tô falando sério. É verdade. Porque até ontem eu estava pensando, mas é óbvio que ele é vítima,
houve a punição, o cara foi demitido. Pô, mas o Pedro também pisou na bola. Até a gente discutia isso ontem. Poxa, o Pedro deveria valorizar. Até o que, por exemplo, o Gabigol já fez por ele, mudando. A gente falou sobre isso ontem. E realmente ele errou ao não querer continuar lá o aquecimento. Mas eu assino embaixo o que você falou. Ninguém merece ser agredido no ambiente de trabalho, Abel. Ninguém. Nem mesmo um jogador de futebol. As pessoas justificam isso. O cara ganha muito. Olha lá, milhões na conta bancária. Ninguém merece passar por isso. É um abuso, é uma agressão, é uma violência muito pesada. Que o Pedro se recupere disso e possa se reintegrar, possa voltar a jogar bem de novo. E ninguém merece também ficar sem o Sport Center. Então foi isso, nação. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar seu like para nos ajudar. Compartilhe também o conteúdo para outras pessoas, amigos, familiares. E deixe aqui no comentário o que você achou sobre esse vídeo.